Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que honra ter você do outro lado aí acompanhando mais um Santo Flow. É uma alegria muito grande. Estamos aqui diretamente da Assembleia dos Bispos no oferecimento da Teos, Sistemas Eclesiais e também de todos os nossos parceiros, como você já conhece, o Artesanato Costa. Estamos aqui também no oferecimento das camisetas Sabatini, camiseta personalizada, você já sabe aonde encontrar. Não fique perdendo tempo, não. Põe aqui um peixe, põe aqui um Espírito Santo. Eles já conhecem, tá bom? Liga para eles. Vai ter Crisma, Primeira Eucaristia, Encontro de Jovens, camiseta Sabatini. Vale muito a pena. Barato, preço bom e vai deixar em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Também do aplicativo Halo, aplicativo católico número 1 do mundo. Mais de 490 milhões de downloads já aconteceram no Halo. Vale a pena, é um aliado para ajudar você na sua espiritualidade. O link está na descrição. Também do Bíblia Play com o professor Dr. João Cláudio Rufino, um dos maiores biblistas que nós temos católicos no nosso país. E ele tem o Bíblia Play, 700 aulas sobre Bíblia. Isso é sensacional. Também do Arte Piedosa. A Arte Piedosa é nossa parceira. Tem criança. Ela assiste um tempinho na tela, que seja fazendo coisa boa. Então, a Arte Piedosa é realmente sensacional, vale muito a pena. E também no oferecimento do Centro Católico Universitário Ítalo-Brasileiro. Lembrando que Bíblia Play, Arte Piedosa, tem tudo na descrição, tudo bem bonitinho, você clica, você vai ter a oportunidade de fazer a sua assinatura. E no Centro Católico Universitário Ítalo-Brasileiro, você pode escolher hoje para fazer a sua matrícula. Mais de 50 cursos de graduação, 80 cursos de pós-graduação, tá bom? Falei todo mundo, Cadu? Acho que eu falei, não foi? Que maravilha! Olha, convidado de hoje, um convidado muito especial, tá certo? Ele como será um monge que construiu dentro da alma um desejo profundo? Eu não sei se você sabia, mas o monge, ele já tem a sua sepultura, como diz no Nordeste, a sua cova, praticamente pronta dentro do mosteiro. Então o monge, ele deseja ser monge para morrer ali. Aí vem a notícia, vai ser bispo. Olha que coisa, sair do mosteiro para ser bispo e hoje com uma missão maravilhosa e com todo o seu jeito de falar da palavra de Deus e tem aí, inclusive, as historinhas dele. Eu já fiquei sabendo dessa história já. Mas é com muita alegria que a gente recebe aqui no Santo Flow o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. Que honra, que alegria, Dom. Bem-vindo. A honra é toda minha, Guto, estar aqui com você. Vai ser uma noite maravilhosa, tenho certeza absoluta, nesse lugar especial que estamos aqui durante a Assembleia de Aparecida, né? Isso. Então, com as bênçãos da Mãe Aparecida, a coisa fica melhor ainda. Eu estou feliz porque à noite, já estamos aí praticamente no 5º dia da Assembleia, não, 7º dia da Assembleia, o senhor está com a cabeça livrinha de coisa, né? É muita coisa, é muita coisa. Mas é bom, é bom. É bom, maravilhoso, né? E também é uma oportunidade que os bispos se encontram, né? A pessoa percebe aqui o clima de muita alegria, de muita proximidade, de muita unidade, de muitos sorrisos, né? Isso realmente é maravilhoso. O senhor natural de Aracaju. Aracaju, Sergipe. O senhor já nasce numa família católica? Como que era lá? Família católica. Meu pai, né, minha mãe sempre foram católicos e todo o grande núcleo da minha família, não é, profundamente, eu falo assim, principalmente aqueles que são mais próximos, né? Pais e tios, então todos católicos e uma formação profundamente católica. Olha que maravilha. Quantos irmãos? Éramos 5, né? Certo. Éramos 5. Hoje somos 3. Né, faleceu o meu irmão mais velho e o irmão que vem depois de mim. Então, esses 2 faleceram. Hoje, eu e mais 2 irmãs, Rosa e Cristiane, lá em Aracaju. Estão em Aracaju com minha mãe, porque meu pai também faleceu. Olha só. Agora, disse que um desses irmãos era monge com o senhor no mesmo mosteiro. Mesmo mosteiro, chamava Dom Henrique. Né? Ai, que coisa! Chamava Dom Henrique, porque os monges beneditinos, né, os frades, os franciscanos e os capuchinhos trocam o nome. São chamados de frades. Frades, certo. Mas os beneditinos são chamados de Dom, que significa Senhor. Né? Certo. Mas Henrique, ele mudou de nome? Era Paulo, então ficou Henrique. Mas Henrique, por qual motivo? O senhor não lembra? Não, porque o nome dele era Paulo Henrique. Então tá. ele acabou ficando com Henrique. Entendi. Mas que coisa. Mas faleceu de quê, Dom? Ele faleceu pela Covid-19.
Né? Mas, rapaz, dentro do mosteiro. Dentro do mosteiro. Ele teve Covid, ele tinha ido a Aracaju, né? Ele ajudava um pouquinho minha irmã a cuidar da minha mãe, não é? Porque minha mãe tem Alzheimer. Ele foi dar uma força lá. Isso. Então ele sempre ia em Aracaju. Então qual foi o resultado? Ele estando em Aracaju, cuidando da minha mãe, né, junto com minha irmã, então os três pegaram ali, né, assim, Covid, e no caso dele foi extremamente forte. Ele teve 3 paradas cardíacas. Ele tinha um sopro no coração. Já tinha um sopro no coração. Isso. Ele teve 3 paradas cardíacas e veio a óbito. Foi terrível pra gente. E o pior de tudo foi que a gente não teve nem o direito, digamos assim, de enterrá-lo, porque embora ele já tivesse sido vacinado antes, mas tinha que enterrar imediatamente. Foi horrível. Foi entubado, foi muito triste. Mas que coisa, rapaz. Mesmo sendo de uma família católica, significa que na infância e adolescência o senhor teve uma vida presente dentro da igreja? Sempre não? Sim, presente. Eu lembro que em Aracaju nós íamos para um lugarzinho chamado Oratório de Bebé, que é um orfanato de meninas, né? Era um orfanato, e todos os domingos nós tinha aqui aquela missa de manhã bem cedo, né? Naquele período éramos apenas 3 irmãos, e minha mãe gostava de missa às 6 horas da manhã. Certo. Então nós saíamos, eu sempre acompanhava minha mãe, etc., e me encantava principalmente porque as músicas, as meninas estavam lá todas assim, cantando, né? Então eu ia, eram meninas órfãos e assim por diante, órfãs, né? E eu ia principalmente para ouvir os cânticos de Padre Zezinho. Olha só, né? Que coisa. Amar como Jesus amou, aqueles cânticos todos, né? Padre Zezinho estava no auge naquele tempo, né? Então eu ia sempre ali mais ou menos com 7 anos, 8, o que eu lembro assim, e toda a formação foi católica, depois no Colégio Salesiano, né? Estudei muitos anos, depois no Ateneu Sergipense, mas sempre dentro da igreja, depois como coroinha, né? E realmente nesse contato com a igreja e principalmente com os padres, né? Então 4 padres fizeram minha cabeça no sentido mais belo da palavra, sim, né? Sim. Padre Cassiano, que era um salesiano, fazia JAP, Justiça, Amor e Paz. JAP era. Caramba, que da hora. JAP, Justiça, Amor e Paz. Era sempre assim, né? JAP. Padre Sebastião, com cabelo cheio de brilhantina, brilhava aquele cabelo. Padre Sebastião, mas era um grande pregador, né? Padre Almeida, que trabalhou lá em Fortaleza também, mas isso em Aracaju. E Padre Ocini. Padre Ocini. Que foi um grande pregador, um grande diretor de colégio. Eu conheci Padre Ocini. Pois é, né? Ele morou muito tempo no Juazeiro. Isso. O Padre Ocini tinha missa no horto do meu Padre Cícero. Isso. Que lotava de... Olha, uma voz assim. Acho que ele está vivo ainda, viu? Ele está, assim. Me parece, não sei se está com a saúde plena, né? Uhum. Mas eu ouvi muita pregação do Padre Ocini. Pois é. Que eu trabalhei muito tempo na Rádio Salesiana em Juazeiro, né? A Rádio Padre Cícero e tudo. E fui muito na Rádio Dom Bosco, lá de Fortaleza e tudo. Então, Padre Ocini, olha só. Eu conheci também o Padre Almeida também. Isso, Padre Almeida. Porque eu conhecia muitos os salesianos e tudo. E todos trabalhando muito assim com a juventude. E também Padre Guimarães, que foi aquele homem que... pelo testemunho também dele, como também dos outros, me despertou um desejo imenso de ser igual a eles, trabalhando por todas as pessoas. Interessante, olha né? Que coisa, né, rapaz? O quanto que marca a presença de um padre, de uma freira num colégio, não é? Quando se usa o colégio para evangelizar. Exatamente. Não é? Às vezes a gente percebe um perigo que corre de tornar o colégio católico um colégio que você... prepara para agradar as coisas, agradar todo mundo e não perder aluno e tal. Mas olha só, marcou a minha vida, porque os salesianos ali marcaram a minha vida ali. Em Recife, ali, eu lembro do Colégio Vera Cruz. Era um colégio de umas freiras que eram maravilhosas. E na vida do senhor, imagina o quanto que marca, né? Forja a pessoa. Né? E ali eu fiz a primeira comunhão e ali eu fui crismado. Interessante, né? No colégio. E a formação interna, assim, o colégio nos preparava realmente para a vida cristã, né? E catequese, tudo era dentro do colégio, né? Havia toda a formação, dava ali. E também, naturalmente, eles nos colocavam, porque como o colégio tinha uma paróquia, então nós também tínhamos a vivência comunitária. Então vivíamos essas duas coisas. Então eu conhecia tanto a comunidade, né, estudantil, né, ali como um garoto, mas também fora... próximo ali à comunidade paroquial. Então, realmente era uma coisa muito completa, uma alegria muito grande. O inspetor do Nordeste hoje é de Juazeiro do Norte. O Padre Inácio,
o inspetor salesiano do Nordeste é lá de Juazeiro do Norte, e aí a gente conviveu ali junto em grupos de jovens, e grupos de oração. Um abraço para todos os salesianos do Brasil, um abraço para todo mundo. Mas depois o senhor já vai... Mas ali existia já uma fagulha ou possibilidade já de sentir o desejo de ser padre, não? Olha, o desejo de ser padre, pelo menos o que minha família diz, especialmente algumas primas mais velhas, né? E algumas pessoas que eu já falava desde os 5, 6 anos de idade, já dizia que ia ser padre. Como talvez qualquer criança diga, aí vou ser padre porque vê o padre lá, não é? Acha diferente. Mas, e principalmente porque alguns diziam que na hora que as pessoas iam à minha casa, na hora que elas iam embora, eu dizia sempre, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, né? Na minha época era vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Você dizia isso, né? Eu não sei se eu dizia isso por piedade ou então se eu dizia para dizer o seguinte, vai embora que eu quero que vocês... Porque em casa eu não podia sair. Podia ser, vá, ide em paz, o Senhor vos acompanhe para que eu possa brincar. Porque eu queria soltar pipa, né? Bola de gude, como a gente chamava, né? Aquelas coisas todas, né? Mas desde pequeno eu falava isso. E isso nunca saiu da minha cabeça. Então foi a vida inteira. Eu acho que se eu não fosse padre, eu seria uma pessoa sem sentido na vida. Tinha que ser padre de qualquer jeito. Né? Que coisa, porque desde pequeno, eu nunca tirei essa ideia da minha cabeça a vida inteira. Só sempre pensei isso, sempre curti, sempre achei assim algo maravilhoso. Né? Porque uma vida maravilhosa, você tem contato com as pessoas, né? Você serve, um cuidado com os pobres, você tem contato com todo mundo e principalmente essa amizade, essa intimidade com Deus, que eu acho uma coisa assim maravilhosa. Né? Não é trabalhar com o sagrado, mas é viver o sagrado. Isso é muito bonito. Olha só. E aí, Cadu, tá tudo certo por aí? Se dá esquentadinha, tu pode tirar essa do meio e botar o USB do... Mas tá tudo 100%, né? Já? A minha equipe é 100%, né? É um medo de perder esse episódio, né, cara? Mas que coisa, né? Agora, como que toda a espiritualidade ligada à juventude, aquela animação toda do salesiano, aí deseja entrar no mosteiro? Eu até pensei em ser salesiano, etc. Fez todo um caminho vocacional. Chegou a fazer? Isso. Mas acontece o seguinte, a vida, né, ela dá muitas voltas, assim, né? E foi por acaso que eu ingressei na vida monástica. Eu acabei descobrindo que eu queria ingressar, depois de um certo tempo, né, numa determinada congregação que ficava em São Paulo. E eu mandava carta para lá, né? Fiquei encantado, então mandava uma carta e ele me respondia. Depois que eu mandei umas 10 cartas, e ele me convidava para... Era tudo na base da carta, né? Era aqueles cartões. Nessas 10, o senhor não foi aprovado nessas 10? Não, mas não foi a questão de pensar, não. É porque o padre queria sempre que eu fizesse encontros vocacionais em São Paulo. Imagine, eu venho da família simples, entendeu? Uma família simples, não tinha, né? Minha mãe era do lar e meu pai é assalariado, assim por diante. Então, não dava para ir todo mês. Aí ele disse o seguinte, veja que história interessante. Ele falou assim, olha, se Deus não lhe deu condições de que você venha aqui para fazer esses encontros, talvez seja mais interessante você buscar uma congregação aí, né? E eu fiquei muito chateado, compreendi muito, coisa de jovem, né? Fiquei muito chateado, poxa vida, mas era lá que eu queria entrar, minha vocação é para aquilo ali, etc. Porque eu nunca pensei em ser diocesano, por exemplo, né? Convivia com os padres diocesanos, mas nunca pensei. Aí eu fiz uma promessa, disse assim, olha, Senhor, isso diante de um Cristo que tinha na igreja salesiana, Nossa Senhora Auxiliadora, tinha um Cristo, me ajoelhei, né? Um Cristo que tinha sido colocado, eu acho que por Padre Sebastião. E grande assim, tinha um genuflexório, e disse assim, a primeira congregação que me abria as portas, nessa eu vou entrar. Foi isso que eu falei, né? Aí, qual foi o resultado? Minha família não tinha condições de me dar dinheiro para todo mês ir a São Paulo. E depois um jovenzinho, imagine para São Paulo, né? Impossível, né? Aí, o que aconteceu? Houve a inauguração de um convento beneditino em São Cristóvão, que é a antiga capital do estado de Sergipe, pertinho ali de Aracaju. E eu tinha um colega que era totalmente ateu e falava mal da igreja, o negócio, mas no fundo, no coração, Augusto, no fundo, ele tinha um desejo assim de fé, não é? Então, resultado, Augusto disse, olha, vai inaugurar um mosteiro de monjas em São Cristóvão. Eu quero ir porque lá acontece, dizia palavras que eu não podia posso aqui nem proclamar o que ele falava da cabeça dele, na loucura dele, por ser um mosteiro, dizia medieval, aquele negócio, e me obrigou a ir para essa inauguração.
né? Ai, O cara ateu, né? ateu. E eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu nunca pensei em negócio de gregoriano, Sim, negócio de sim. monge, eu queria era missão, tudo mais. Aí qual foi o resultado? Fui, cheguei lá, não me encantei no primeiro momento, porque havia muita reverência, tudo muito silencioso, mas uma freira da faculdade disse que queria me apresentar ao abade. Ela sabia que não tinha dado certo lá nesse convento da congregação dela. Sei. Então ela resolveu me levar até o abade. Aí eu fui até Dom Paulo, não conhecia Dom Paulo Rocha, né? Então, que era um homem assim, muito solene, muito simples, muito bom. Aí eu cumprimentei o abade, aí ele disse assim, mas por que você já pensou em ser padre? Assim, pude, sim, mas não deu muito certo na congregação, porque ficava lá em São Paulo, minha família não tem condições de pagar, né, para que eu fosse. Aí ele disse, então por que você não vai para o nosso mosteiro em Salvador? Você vai gostar bastante. Aí eu disse assim para ele, aquele negócio, né? Ah, não, é interessante, quem sabe, mas eu acho que vou procurar aqui em Aracaju, porque minha família não vai ter dinheiro para que eu possa Sim, fazer os sim. encontros em Salvador. Ele disse, Eu dou um jeito. isso não é problema, eu vou mandar o dinheiro para você. Ai, 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 ai. Foi desse O jeito. senhor lembrou da promessa diante do crucifixo Na, naquela hora? na mesma hora, mas eu achei que, naturalmente, assim, mas ele está brincando, ele não vai mandar dinheiro para mim, não me conhece, jovem, assim por diante, né? Pois bem, 3 ou 4 meses depois, irmã Ana Maria, que depois, né, que chamava irmã Vilma, depois se tornou Ana Maria, que ela também se tornou monja, ela saiu da congregação e se tornou monja. Ela me traz um envelope com 5.000 cruzeiros. Isso não é da sua época, né? Sim. 5.000 cruzeiros, que hoje equivale mais ou menos a uns 300, 400 reais. E disse, olha, Dom Paulo mandou para você essa passagem e para seu colega Augusto, porque ele sabe que ele também é vocacionado. Quando ele me deu o cara ateu, totalmente maluco, compreende? querendo me tirar da fé. Aí eu disse, não está certo. Aí eu falo com minha mãe. Aí eu disse assim, mamãe, olha, me peguei o dinheiro, assim, meio sem graça, porque ela insistia, eu não queria receber o dinheiro, mas ela me deu. Fui lá, mostrei, né? Assinei um envelope aqui, era verde e amarelo, antigamente era assim, né? Sim, Aquele é verdade. envelope, né? Apresentei para minha mãe, e minha mãe disse assim, olha, se eles estão lhe chamando, vá, né? Irmã Vilma, que depois se tornou irmã Ana Maria, foi me levar em Salvador. Fica mais ou menos às 4 horas e meia de Sim, Aracaju. sim. Resultado, eu naturalmente não chamei Augusto, porque o Augusto ia perturbar o mosteiro, né? Aí eu fui para o mosteiro e cheguei à noite no mosteiro, né? Então, quando cheguei à noite no mosteiro, cantou Subitum Praesidium, que é uma das orações mais antigas, talvez a mais antiga, é a saudação à Virgem Maria, Sim. né? Quando o Dom Antônio, que era o monge, estava no órgão, né? Ele tocou, que depois vem saber que era Dom Antônio. Quando ele tocou e ele entoou o Subitum Praesidium, rapaz, veio um fogo dos pés até a minha cabeça que eu pensei, eu disse, eu vou morrer agora, eu estou dando um ataque, eu era muito jovem, está acontecendo alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu não tenho dúvida que era o Espírito Rapaz. Santo. Então foi rezada as completas, a última oração da noite do mosteiro. Quando terminou, eu estava totalmente suado por aquilo que havia acontecido comigo, né? E isso no espaço que eu cheguei já atrasado propriamente para a última oração, para o último momento. Quando terminou, eu estava suado assim. E eu disse para mim: eu vou entrar nesse mosteiro e eu vou morrer aqui. 6 meses depois eu estava entrando para o mosteiro. Mas que Foi desse coisa. jeito. O Subtum Presidium seria, a tradução seria Sobre a tua proteção, a nós vossa proteção recorremos ao tamanho de Deus. Não desprezeis a nossa exatamente, súplica. Ah, tá. É a primeira que se isso. conhece a oração destinada à Santíssima Virgem Exatamente, Maria, né? E no latim é Subtum Presidium confugimus. Nossa. Aí os monges, todo o coro entra, Santa Dei Genitrix. Rapaz, aquilo ali, eu disse, eu vou morrer, mas era a força do espírito. Entrei para o mosteiro, né? Entrou para E ali você. passei 24 anos como monge beneditino e só saí para o episcopado. Terminando, quando completar 75 anos, eu volto para o mosteiro outra vez para ser enterrado ali no Mosteiro da Bahia. Ah, o senhor quer voltar e ser enterrado lá? Claro, eu fiz voto de estabilidade. Eu saí para estou numa missão na igreja com o bispo, mas eu fiz voto de estabilidade. Depois eu volto para o mosteiro e vou ser enterrado no mosteiro. Claro que sim, tem que voltar a viver a vida monástica. Não posso ser enterrado em nenhum local, senão lá mesmo. É lá mesmo, né? Agora, como que era o desejo da missão, o desejo de algo, de estar perto das pessoas e tudo, e entro no mosteiro? A pergunta é,
isso foi frustrado ou lá no mosteiro também tem animação, uma alegria, convivência? Frustrado no sentido não, frustrado Sim, não, sim, sim. pausado, ou Sim, sim. talvez alguma coisa assim. E como que o senhor acabou lidando com a rotina que talvez fosse um pouco diferente daquilo que o senhor esperava, como alguém que se preparava para padre, depois como padre, né? Olha, é interessante, Guto. Veja só, ao longo da minha vida, experiência pessoal, tudo aquilo que eu programei, assim, digamos, para mim, etc. Não sei por quê, eu acho que, não tenho dúvida, foi Deus. Deu errado. É impressionante. Eu pensava nisso, não dava certo. Aí tem que ser aquilo. E naquilo, no novo, eu me realizei. Só para concluir aquela história lá, o que Sim. aconteceu? Veja só, entrei para o mosteiro. Aí fiz postulantado, noviciado, período de profissão simples. Todo período, assim, Sim. para fazer a profissão perpétua. Quando foi para fazer a profissão perpétua, eu estava tão feliz porque ia fazer os votos perpétuos para sempre, né? Poxa, vou ser monge. Que eu peguei o convite e fui levar na cela do abade, que era o escritório ali, para o primeiro convite, era para esse abade que me Claro, recebeu, né? é o abade. Aquele que me mandou o dinheiro para eu entrar para lá, né, fazer experiência. Quando eu levei o convite, veja que é um ensinamento, né? Já estava no mosteiro, alegre, feliz, depois eu vou explicar isso. Então, quando cheguei lá, entreguei para ele, aí ele disse, poxa, seu convite bonito, quem fez isso daqui? Eu disse, foi irmã Gertrudes, do mosteiro de Nossa Senhora das Graças, Belo Horizonte, era uma artista, né? Poxa, mas sempre irmã Gertrudes se superando, que convite lindo, assim por diante, tudo com as letras, né? Aí eu disse assim, mas esse segundo convite eu quero que o senhor veja. Esse segundo convite eu vou mandar para padre tal, aquele que mandou a carta, dizendo Sim. que se Deus não deu possibilidade, né? Isso. Então, porque eu quero mostrar para ele que eu consegui fazer a Olha. profissão perpétua. Na hora que eu disse isso, Dom Paulo fechou a cara e disse, senta aqui, por favor. Aí, em um segundo, fiquei, será que eu fiz alguma coisa? Disse alguma bobagem? Aí ele, senta aí, por favor, aqui. Aí eu sentei, ele disse assim para mim, né? Ele sentou na frente, e sempre, diante do birô dele, ficavam duas cadeiras que ele conversava conosco ali. Aí ele falou bem assim, me diga uma coisa, você entrou aqui no mosteiro, passou aqui esses anos todos de formação para se vingar daquele religioso que indicou que você buscasse um outro caminho? Será que você não percebeu que aquele homem falou pela voz de Deus para que você pudesse ingressar no mosteiro e você sempre foi um ótimo postulante, um noviço feliz, um professor simples, tanto que nós aceitamos você para ser monge? Como é que você agora vem querer se vingar de uma pessoa que ajudou para que você viesse ser feliz aqui? Uhum. Quando ele disse isso, olha, eu não sabia o que fazer. A ficha caiu. Compreende? Quantas pior, a gente não entende como Deus marca as coisas. Né? Aí a única coisa que eu fiz, né? Ele não gostava muito que a gente beijasse a mão, ele era muito tímido, né? Aí eu peguei a mão de Dom Paulo, assim, como que de assalto, beijei a mão e disse, Dom Abade, me perdoe, o senhor tem razão. Né? E saí dali envergonhado, mas ao mesmo tempo alegre e feliz, dizendo o seguinte, aquele homem fez com que eu encontrasse o lugar que Deus queria, não o lugar que eu queria, mas o lugar que Deus queria para mim. E assim foi. E quando você entra para o mosteiro, por exemplo, você jamais imagina que você vai ser, por exemplo, bispo, só para dar um exemplo, né? Mas ao mesmo tempo o mosteiro é uma escola do serviço do Senhor. E além de ser essa escola de serviço do Senhor, ali você tem contato com muita gente, porque como no mosteiro a gente trabalha para a sustentação, é oração e trabalho, a gente trabalha muito, muito, a vida é muito sacrificada, de muito trabalho. Então tem colégio, faculdade, museu, muita gente vem confessar, o movimento de pessoas. Então no mosteiro circula, não dentro do mosteiro naturalmente, Sim. mas na igreja, no colégio, faculdade, tem muita gente. Né? Como no Mosteiro do Rio de Janeiro, mesmo Mosteiro de Salvador, mas Rio de Janeiro, Olinda também tem colégio. Então a gente tem uma vida de muito trabalho. Então quando fui chamado para o episcopado, nunca imaginei isso na minha vida, porque quem está no mosteiro não pensa nisso. Então não foi difícil, porque a vida do mosteiro extremamente disciplinada. No mosteiro é um exército, né? Tão horário tudo certinho, né? Então foi fácil para fora. E tanto que eu me movimento muito, porque, né? Aliás, o abade, Paulo, esse abade, sempre dizia assim, rapaz, você é viciado em gente. Que maravilha, viciado em gente. E eu vejo que é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Eu gosto de estar com as pessoas, gosto de conversar, bater papo, é muito legal, muito legal. Agora, que horas que acordava lá, Dom?
5h15. E tinha era um horário um pouco mais tarde, porque no Mosteiro do Rio de Janeiro, onde eu estudei, 4h20 da manhã. Olha só, Então você- 5h15. é, Mas 5h15. hoje, 5h15, o senhor acorda naturalmente ou o senhor dá um. Depende, né? 5h30 não dá para 5h30. passar, não. Quando a gente vai envelhecendo, esse ano completa 60 anos. Quando a gente Ó, vai mas o senhor tá bem, hein, rapaz? Hein? Olha só que coisa, rapaz. Eu acho que tá com problema de vista, viu? Rapaz, minha cara tá quase um maracujá. Não, o que é isso? Com Que é sinceridade. isso? Tá novinho, né? novinho. Mas esse ano completo 60 e o legal é a mesma disciplina. Quando a gente está mais velho, a gente sente menos necessidade de dormir. Eu só vim entender isso depois dos 55. Ah, é? Diminui esse desejo. Será que vou diminuir o desejo de dormir? Não Eu sei, durmo não. muito pouco, muito Ah, pouco. dorme pouco. Durmo muito pouco, É, assim, né? mas não tem insônia, dorme pouco, não mas, tenho, mas né? dorme assim. Agora, quando eu sim. caio na cama, meu irmão. Pode vir um trovão. que Pois é, né? Não tem problema. A única coisa que me incomoda quando eu estou no local assim é pernilongo, muriçoca, que eles Não, chamam aí é no demais, né? aí é demais, é sacanagem. Aí eu tenho que acender a luz, me levanto e fico tentando matar a bendita muriçoca. Você tem raquete. Tem um raquete, como você viu, tem um raquete, né? Fica assim. Ali é um martírio da muriçoca. É verdade, né? mas tem uma muriçoca. A coitada, pá, E coitada. faz um som alto, né? Agora, e pior, eu levo susto quando pego assim de surpresa. Será que São Bento faria uma maldade dessa com a muriçoca, não? Eu achei que ele faria. Brincadeira, tá brincadeira. Nossa, que pergunta. Sabe por quê? Olha, e o pior de tudo, o pior de muriçoca é o seguinte: você mata uma e vem 99 pro enterro. Já percebeu? É uma coisa horrível, né? E vem chorando. Vem. Rapaz, é um negócio terrível assim, né? Então é a única coisa que tira o meu sono. Mas quando eu caio na cama, pode trovoada, pode vir o enchente. Sim. Durante os Acabou. anos lá do mosteiro, o senhor exerceu, vamos lá, resumindo funções, trabalhou em padaria, ajudou na padaria, ajudou em ajudar, em estar ali no terreno, além da confissão, além do trabalho em si sacramental como padre, o padre também exerce outros trabalhos ou fica para os irmãos, no caso? Não, nada. Todo mundo do mosteiro é igual. Compreende? tudo. A gente faz tudo no mosteiro. Tudo. Né? Você pode ser padre, assim por diante, o abade coloca onde quiser. Então, no mosteiro, trabalhei na copa, trabalhei na limpeza do mosteiro, trabalhei no campo também. Já como padre? Como tudo. Como padre foi menos porque logo fui para o colégio, entendeu? Eu fui trabalhar no colégio e trabalhei na biblioteca. Sempre fui organista durante muitos anos, fui organista do mosteiro, tocava lá, acompanhava o ofício, etc. Depois fui diretor da faculdade. Então, os mais diferentes trabalhos. Mas a gente limpa, a gente faz tudo. Quem limpa a cela, né? Somos nós mesmos, né? E exerci todas as funções. A única função no mosteiro que eu não exerci foi a de chefe de cozinha, trabalhar como cozinheiro, etc. Eu sou bom no lavar prato, limpar banheiro, no chão, eu sou realmente 10. Cozinhar, né? Rapaz, cozinhar eu não consigo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nada. Mas que Compreende? coisa. Não consigo. Mas agora é bom que você tem uma quentinha, você pode comprar uma quentinha, Aí né? tá resolvido. Aí tá resolvido, Então, a Food patrocina nós aqui, a iFood, né? Mas que maravilha. Ô, Dom, e como que foi? Vamos ser sincerão aqui. Dentro do mosteiro, ninguém ventilava a possibilidade do senhor sair como bispo. Ninguém jamais. Dentro do mosteiro não passava isso? Nada. Você entra para o mosteiro, quando você é um outro religioso, pode ser que isso aconteça. É difícil, mas pode ser que você seja chamado, né? Um salesiano, franciscano, capuchinho. O pessoal pode comentar e tal. Também tem uma vida muito mais. No mosteiro, dentro do mosteiro, sem nunca ter assumido uma paróquia, eu nunca assumi uma paróquia em minha vida. Isso é. Uma paróquia, não tenho um trabalho pastoral, né? Então você tem outro tipo de vida. Mas o mais interessante é que no mosteiro jamais alguém imaginaria que um dia eu fosse ser chamado para ser bispo. A desconfiança que eu tive foi que no dia que Dom Dominique, que eu até hoje é bispo São Félix do Araguaia, né? Um francês, no dia da despedida, eu fui porque eu conhecia. E no dia da despedida do Dom Dominique, eu fui lá representando o mosteiro, foi na igreja lá dos jesuítas. Na hora que eu me levantei para comungar, 2 padres diocesanos que estavam atrás, que eu não me voltei, não sabia quem era, né? Sopraram no ouvido dele. Um comentou dizendo o seguinte: esse Beneditino tá sendo chamado para ser bispo. Falou isso desse jeito. Ué? Aí eu olhei, no lado não tinha outro Beneditino a não ser eu mesmo, né? Então eu disse, poxa vida, estranho. Aí eu comentei com o Dom Abade
Emanuel, já é o novo abade do mosteiro. Eles estão dizendo que eu vou ser bispo, assim por diante, estranho. Aí Dom Abade diz, não, isso é conversa, isso a pessoa fica... Isso foi Especulando. e foi para rir de você, assim por diante, né? E no mosteiro ninguém falou nada, uma das coisas mais impressionantes. Fora, porque já era diretor da faculdade, né, São Bento, então alguns professores diziam, então, vai sair bispo quando? Meu irmão, bispo, eu sou monge. Eu dizia assim, né, com o pessoal, né? Mas nunca imaginei isso, era brincadeira, porque era muito ativo no trabalho, mas aí o Núncio me telefonou. O que você estava fazendo no dia que recebeu a notícia? Eu estava na faculdade atendendo um aluno. Certo. Recebi uma ligação, olha, uma pessoa da nunciatura deseja falar com o senhor. A secretária falou. Caiu a ficha na hora? Não, porque pensei que fosse um trabalho que eu tivesse que fazer, alguma coisa assim. Aí eu queria falar com o senhor. Aí o Núncio telefonei, porque não tinha celular, né? Sim. Então, telefone fixo. Aí a secretária da nunciatura disse, o senhor não quer falar com o senhor, mas o senhor tem que estar sozinho. Eita. Eu já achei estranho aquilo ali. Aí eu fui para minha cela, né? Quando cheguei na cela, telefonei, pois não, mas nunca tinha tido contato com o Núncio, com ninguém, quase não tinha contato com o bispo, compreende? Com o Dom Lucas Moreira Neves, que me ordenou, me viu no dia da ordenação mesmo, né? Sim. Não tinha contato com ninguém, assim, do clero diocesano. Então, qual foi o resultado? Eles assim, o Papa Bento XVI escolheu o senhor para o episcopado, né? E o senhor tem 4 dias para me responder isso, para dar o seu assentimento, ou seja, para dar o seu sim. Eu fiquei tão nervoso, que não sabia o que fazer. Eu disse, mas senhor Núncio, eu não posso ser bispo, porque eu não tenho nem experiência, né? Aí eu ainda tive a capacidade que era Dom Baldisseri, que é a figurona assim, sabe? Italianão, né? Aí eu conversei, aí eu disse assim, eu tenho que falar com o meu abade, porque eu tenho que pedir licença ao meu abade, porque como monge, né? Nossa, mas que inocência. Aí ele falou assim, né? Aí eu disse assim, mas não seria melhor, porque eu fiquei tão nervoso que eu disse assim, não seria melhor que fosse uma outra pessoa, etc. Ele disse, olha, o Papa pediu, indicou você, você, e se ele precisasse de tipo assim, a palavra não foi essa não, né? Tipo assim, se ele precisasse de conselho, ele teria perguntado a uma outra pessoa. Eu fiquei... O italianão, tchum, né? Aí eu fiquei muito sem graça, assim, sem saber o que fazer, né? Aí saí, aí eu agradeci, eu vou falar com o abade. Eu fui pro abade, desesperado, o abade Emanuel, né? Sim. Que era um abade muito novo do mosteiro, muito amigo até hoje, somos muito amigos, né? Dom Emanuel W. do Amaral, é abade do mosteiro há quase 30 anos. Olha que lindo. Aí eu falei com o abade, Dom Abade disse, eu já sabia que eu recebi carta sobre você, eu não podia falar. Segredo pontifício, mas se Deus está chamando, diga sim, é uma possibilidade, né? Também é um reconhecimento aqui do mosteiro, você vai nos representando também, vai ser bom, mas foi desse jeito. Aí, no outro dia eu telefonei e ele disse, passe um fax, porque era via fax, né? Sim. Eu sou dessa época, né? Então, aí peguei uma carta, passei fax com um assentimento e ali foi marcada ali, né? Dá um anúncio. O senhor sai de lá para ser bispo em... 2006. Não, mas para qual lugar? Aí eu fui ser bispo auxiliar em Salvador. Em Salvador. Fui 6 anos e alguma coisa, quase 6 anos e meio, bispo auxiliar em Salvador. Aí fiquei ali trabalhando em Salvador com Dom Geraldo Magela. Certo. E já com Dom Murilo, que o substituiu, Dom Murilo Krieger. Aí dali eu fui mandado para Petrópolis, 11 anos em Petrópolis e agora 4 meses em Fortaleza. Em Fortaleza, que maravilha. Agora... acho que apagou aqui o negócio da TO, não foi? Depois a gente vê aqui. Agora só agora acendeu de novo. É mau contato. Isso. Contato aí. Dom, como que foi, tipo, sair para ser bispo e o último dia que o senhor pegou as coisas e saiu do mosteiro para poder assumir essa missão? O senhor recorda desse dia, como que foi? Recordo, foi traumatizante. Traumatizante? Caramba, a palavra forte. Traumatizante. Dom Geraldo Magela combinou que eu tinha que dar uma entrevista às 7 horas da manhã na Rádio Excelsior de Salvador. Nossa Senhora! Né? Primeiro não dormi a noite toda, porque imaginem, né? Meu Deus, eu vou sair do mosteiro, como é que vai ser isso, né? Então, primeira coisa... Pro monge a noite já era curta, pois né? Aí ficou sem nada, né? Então, mas a ficha não tinha caído, então eu não consegui dormir direito, dormi um pouquinho, aquele negócio todo. Então fui para a entrevista. Quando eu chego lá para dar entrevista, o que acontece?
da entrevista lá na Rádio Celso, foi tudo tranquilo, assim por diante. Negócio de 5 minutos, né? Bem rapidinho, novo vice-auxiliar, Dom Gregório. Aí alguém perguntou, já era dono, né? Se ele vai se chamar Dom Gregório. Não, é só Dom Gregório. Vai permanecer vai ser a mesma coisa. Vai acumular os dons. Pois é, né? Aí foi desse jeito assim. Quando nós saímos, Dom Geraldo era, se não estou me enganando, naquele período, eu acho que ele era presidente da CNBB. Certo. Quando nós saímos, Dom Geraldo foi chamado para dar uma entrevista de acontecimentos em São Paulo. Estavam queimando ônibus, teve grandes problemas lá em São Paulo. E eu não tinha dormido, não sabia nada. Quando eu estou lá esperando Dom Geraldo depois da entrevista, Dom Geraldo disse, olha, inclusive, você esse novo bispo, que é o novo bispo de Salvador, assim por diante. Tava lá a Rede Globo, tava lá a Manchete, eram televisões, né? Assim, aquelas televisões. Todo mundo lá. Aí vieram para mim, imagina dar uma entrevista assim, desse jeito. E eu, olhando para a cara do pessoal, Dom Gregório, a moça perguntou da Rede Globo, aquele microfone da TV Bahia, que é sim. Afiliada, né? Dom Gregório, o que o senhor acha dos últimos acontecimentos? Como é que o senhor acha que tudo mais assim por diante? Eu não sabia o que era. Mas eu podia imaginar, entendeu? Porque estava um pouco dizendo Dom Geraldo. Estava muito grave, né? Aí eu falei assim, não, na sociedade nós temos que lutar pela conciliação, é fundamental que as pessoas se unam. Me tremendo, feito uma vara verde, desesperado. Eu acho que ela percebeu que eu não estava sabendo de nada, né? Aí foi assim, a entrevista foi rápida. Quando acabou, aí eu não tinha muita intimidade com o Dom Geraldo. Eu disse, Dom Geraldo, eu não dormi essa noite, não estava sabendo o que estava acontecendo. E Dom Geraldo, pense num cara tranquilo. Sim. Não, ela vai botar alguma coisa, então não vai botar, fique tranquilo, isso não vai ter nada. Foi desse jeito assim, foi traumático, primeira coisa. E quando, na primeira noite, eu cheguei na casa do Dom Geraldo Magela e senti a falta do meu mosteiro, da minha cela, tudo mais, rapaz, eu chorei pra chuchu, viu? Chorou muito? Chorei muito, de saudade do mosteiro. Porque o senhor já tinha ido de vez, então. Isso, levando mala e cuia, como a gente costuma dizer, né? Isso. Então chorei de saudade, assim, dos irmãos, né, do ofício, porque mudou tudo, né? Mudou tudo no mosteiro, né? Então foi realmente, era um susto atrás do outro. Depois de um mês, o que aconteceu? Foi bem interessante isso. Depois de um mês, foram me dar uma côngrua, que é uma ajuda que a gente tem para comprar uma roupa, um sapato, assim por diante. Uma coisinha simples. Aí me chamaram na secretaria lá da Mitra, da Cury lá de Salvador, disse, olha, aqui está aqui sua côngrua, né? Assim por isso, o senhor tem que assinar. Aí ele disse, mas o que é isso? Aí a moça disse, não, o dinheiro da ajuda pastoral para o senhor comprar alguma coisa. Eu disse, não, mas eu não preciso disso não. Eu nunca tinha ficado com dinheiro na mão. No mosteiro a gente não tem isso, não tem cartão, não tem nada, compreende? Não tem celular, etc. Eu fiquei totalmente desnorteado. Aí assinei, aí eu telefonei para Dom Abade, eles me deram dinheiro. Aí Dom Emanuel disse assim, mas Dom Gregório, agora você é bispo, você tem que comprar sua roupa, você tem que comprar isso, comprei. Ai, que maravilha. E aí teve a coisa ainda mais traumatizante. A secretária de Dom Geraldo Magela, que era uma pessoa muito antenada, assim, ela simplesmente mediu tudo para comprar as minhas batinas, etc, né? Aí foi tudo medido para a posse que ia ter, né? Então, porque lá, para comprar na Euroclero, a melhor loja de paramentos lá de Roma. De Roma? Fica na frente do Vaticano, né? Aí mediu tudo, né? Aí eu fiquei contente, poxa, não tem essa preocupação, 2 batinas, etc. Quando o valor veio, meu irmão... quem ia pagar o senhor? Eu tinha que pagar, só que não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Aí eu entrei em desespero quando chegou lá, R$7.000 à época. Você imagina, o negócio era 2 batinas, né? Mas é um negócio meio bonito, assim, solene, né? Aí eu fiquei desesperado, fui até Dom Abade Manuel, Dom Abade Manuel, o dinheiro que eu recebo não dá para pagar. Eu já comecei a minha vida com dívida. Pagando o aluguel das batinas. Aí Dom Abade Manuel disse, não, o mosteiro vai lhe dar esse dinheiro. Aí o mosteiro me deu o dinheiro das batinas, que eu não tinha dinheiro, simplesmente. É mole o negócio? Foi uma coisa... E o senhor pensou que não tinha que se preocupar com isso. Pois é, a partir daquele momento tem que preocupar. Se soubesse, tinha comprado no Brasil. Comprar pasta de dente, comprar escova, comprar... Hoje não precisa mais comprar pente, porque não tem mais nada na cabeça. Mas, né? Comprar pente, calça, essas coisas todas que a gente, às vezes, não imagina. Uma vida totalmente diferente. A gente acostuma depois, né? O trabalho, logo no a exigência. início ali da vida como bispo,
a oportunidade que tinha de ir lá no mosteiro, o senhor aproveitava e ia ou o senhor tentou evitar um pouco de ir mais ali no mosteiro? Como que era? Dom Geraldo até tentou, porque a Basílica do Mosteiro é imensa, Certo. chamada Basílica de São Sebastião da Bahia, do Mosteiro de São Bento. Imagina um negócio lá, sim. né? Grande. Eu devia ser ordenado no mosteiro, mas Dom Geraldo não aceitou. Olha que Disse, coisa. você vai ser ordenado na catedral, porque agora você é beneditino, mas você agora está a serviço, Isso. né, do clero. Então fui ordenado na catedral. A Catedral de Salvador é maravilhosa, Sim, linda, sim. né? Negócio do outro mundo. Mas aí eu continuei ainda como professor da faculdade, que eu tinha que terminar o semestre, estava no metade do semestre, né? Então continuava dando aula na faculdade. Acaba vir ali um irmão ou outro e tal. Isso, mas na segunda-feira, que era o dia de descanso, digamos pra gente, né? Segunda-feira, eu ia dar aula no noviciado do mosteiro, dava aula também para o noviciado certo. e ficava com a comunidade. Então. Então, continua- sempre estava ali pertinho, sempre, muito próximo Agora do em mosteiro. Petrópolis já ficou mais complicado, né? Já ficou mais longe, não é de lá, da Bahia, né? Exatamente, né? O senhor passou 6 anos, né, como bispo auxiliar, não é? Em Salvador, Em Salvador, e depois já foi para Petrópolis. 11 em Petrópolis, Aí mais distante, né? Um pouquinho mais. Mas lá tem mosteiro também, não tem? Em Petrópolis? De não? monjas. De monjas. De monjas, De não. monjas, Em Fortaleza que tem de monges e monjas. Ah, em Fortaleza? Tem. Oh, 2 mosteiros, coisa boa, rapaz, que maravilha. Mas é isso, Mas hoje né? o senhor já está com 24 anos como bispo? Não, o senhor Não, disse não, 14, não. 17 anos. 17. 17 anos. Diz que quando padre no mosteiro, o senhor exerceu o ministério como exorcista? Sim. Mas o ministério designado pelo bispo ou o senhor atendia exorcismo porque atendia como padre mesmo? Não, na verdade é o seguinte, através de uma visita, né, de um bispo, ele pediu secretamente que eu atendesse algumas pessoas, né? E eu comecei a atender, sem experiência alguma, porque embora todo padre é um exorcista, mas sem experiência alguma. E eu disse, mas eu não conheço nada sobre o assunto. Ele disse, mas não tem problema, se não tem conhecimento, estude. Vá lá, né, estude, veja, tudo mais. Nós não tínhamos internet como nós temos hoje, né? Então, comecei assim, né, antes do episcopado, portanto, isso tem mais de 20 anos, muito mais de 20 anos. Aí eu fiquei uns 2 anos assim, mais um caso e outro, coisa assim, mais simples. Quando eu fui eleito bispo, numa conversa que eu tinha com o Dom Geraldo Magela, Dom Geraldo discretamente disse o seguinte, olha, a arquidiocese não precisa saber, mas eu vou deixar você como exorcista, porque se houver algum caso, pelas situações que a gente percebe aqui na Bahia, você atende, tá certo. Então, eu atendi as pessoas como exorcista e passei no total mais ou menos 8 ou 9 anos, assim por diante, até sair. 6 mais 3, mais ou menos entre 8 e 9 anos, atendendo as pessoas, mesmo como bispo, continuava atendendo na cúria diocesana, como também levava pessoas para serem atendidas no mosteiro. Então, foi um trabalho muito, muito interessante e é um trabalho bonito. Existe muita caricatura naquilo que os filmes apresentam, né? Que tem que ter muita imagem para poder dar susto nas pessoas. Mas é um trabalho muito bonito, o trabalho de um exorcista. Muito trabalho teve lá na Bahia, o senhor? Bastante, porque, veja só, uma pessoa acaba dizendo para uma outra, né? O número de pessoas que vêm para o exorcismo, né? Nós temos várias situações. Mas o trabalho principal como exorcista é acolher a pessoa, ela traz um sofrimento. Muitas vezes não é caso de exorcismo, não é, entendeu? Boa parte não é caso de exorcismo, mas você ouve a pessoa, você dá uma bênção, e não é só aquilo que talvez um psicólogo poderia, porque a pessoa vai narrar alguma coisa, não apenas do trivial do dia a dia, pela repetição, mas alguma coisa que ela traz no mais profundo da alma que ela nunca disse para ninguém, por exemplo. Uhum. Então, é uma libertação. Alguns casos a gente sabe que um psicólogo deve orientar, outros a gente sabe que um psiquiatra deve orientar, e alguns casos, aí são mais raros, que é o caso de possessão, aí é o caso de fazer um exorcismo grande. Mas você tem as orações de exorcismo, existe um manual, o manual dos exorcistas, nós temos livros que hoje em dia qualquer pessoa, mesmo que não seja sacerdote, pode comprar, não é? A Suma Demoníaca, por exemplo, e tantos outros livros. Então, agora eu acho o trabalho de exorcista um trabalho lindo, lindo, como de um sacerdote, que é acolher e ouvir as dores mais profundas, que não são apenas dores psicológicas, mas dores que vêm do fundo da alma. Sim. E ver isso revelado
e depois que você, ou numa sessão de exorcismo, ou então através das bênçãos que você dá, você vê a pessoa livre daquilo, né? Eu já vi situações, né, a gente pode falar, mas eu já vi situações de ver uma pessoa totalmente transtornada e de repente, né, totalmente nova. O primeiro artigo que eu escrevi para o Jornal Povo lá de Fortaleza, né, saiu essa semana, Sim. foi a Páscoa, não, a ressurreição em Maria Madalena. Resolvi fazer isso. Porque eu queria mostrar exatamente dessa experiência. Maria Madalena, Jesus tirou de Maria Madalena 7 demônios. 7 é o número da totalidade. Isso. Ela tinha todos os demônios. Era uma mulher que as atitudes devia ser mulher endiabrada, como a gente costuma dizer, né? Uma pessoa transtornada, assim. Eu coloquei palavras naquele artigo, depois, meu Deus, como é que as pessoas vão entender esse artigo? Porque eu coloquei palavras muito fortes para chocar o leitor, para que o leitor se sentisse assim, até mesmo, digamos assim, desconfortável, digamos assim, Foi né? um artigo exorcista. É verdade, né? É verdade, né? Para depois chegar à leveza desse encontro com Jesus, né? Ela vivia pelos sentidos, Jesus dá sentido à vida de Madalena, né? Sim. Então, ou seja, aí eu falo sobre a ressurreição, depois ela se liberta. Isso eu escrevi pela experiência de sentir pessoas que estavam totalmente transtornadas e que se tornaram pessoas leves, livres, porque quando você se põe diante da grande verdade, diante daquilo e tudo mais, né? Eu acho que isso é bem interessante. Por isso que a gente tem que perceber que a gente não deve estar preso ao pecado. Todos nós temos, às vezes, uma história péssima, temos pecados, temos coisas que não são legais, mas o encontro com Jesus nos torna livres, a verdade vos liberta. Então, quando a gente se coloca diante de Jesus, a vida se torna verdadeiramente com sentido. Isso é maravilhoso. Os casos que o senhor atendeu, se a gente pudesse separar 3 aí, dos motivos mais recorrentes de pessoas que procuravam o exorcismo, eu escuto muito, tipo, pessoas que enchem o coração de ódio, falta de perdão, por exemplo, às vezes é um motivo também, às vezes procurou lugares que não deveria. E se a gente fosse escolher 3, o senhor colocaria aqui na mesa quais? Assim? Eu acho que a soma dos ressentimentos, Certo. Aquilo que você vai somando ao longo da vida, né? Ódios, raivas, antigas lembranças, eu acho que é a primeira coisa, né? A segunda coisa é o envolvimento com magia, de um modo geral. Realmente, na magia eu falo assim, né, não quero assim citar nomes, mas não magia, eu diria ocultismo e outras coisas. Isso, né? Então você abre. O senhor não pode citar nome, mas eu posso, né? Então não tem nenhum problema. Sim. Mas, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo de espiritismo, algo ligado talvez à Umbanda ou alguma coisa. Isso se considera também como magia, talvez, ou ocultismo. Olha, eu... Sim, eu, Guto, eu tô falando, né? Eu, Guto, tô falando, né? Mas vai, passa pra lá. Vai. Eu digo, no grande conjunto tem coisas que a gente não sabe, que a gente abre portas. Certo? Abre portas. É como se, de repente, você, uma criança, você apresentasse uma coisa para uma criança que ela não devia, digamos, perceber ou ver naquela idade. Certo? Entendi. Então, é algo assim. Então, as pessoas, né? E a outra é realmente um distanciamento de Deus. A gente não sabe, algumas pessoas, Deus está sempre ao nosso lado, mas é como se você se tornasse cego em relação a Deus. Certo. A ausência da fé, a ausência daquilo que de mais belo você tem dentro do seu coração, que você pode ter por essa amizade com Deus, isso faz com que você abra portas, né? A gente não pode abrir portas, certo? Então, existem portais que a gente não pode deixar ninguém passar. Então, acho que seriam esses 3 pontos, assim, né? Que coisa, hein? Como que era o nome do senhor como monge? Dom Gregório. Ah, é? Dom Gregório. Mas é o nome de batismo também? Não, aí a história é um pouco complexa, mas pelo batismo Leosírio, né, pela vida religiosa, eu tomei o nome do meu pai, que é o sobrenome de toda a minha família, porque o nome do meu pai é Gregório, então todo mundo tinha... meu pai é José Gregório apenas. Tá. Né? Então, porque meu pai... José Gregório é o nome dele? Porque os de origem indígena, e meu pai não era índio puro, mas é de origem indígena. Então, todos eles não tinham sobrenome. Entendi. Então, ficou José Gregório, então o sobrenome da minha família é toda Gregório. O único que não tinha Gregório, que carregava o nome do avô,
né? Era eu. Aí aproveitou e Aí aproveitei, botei o nome do meu pai na frente, porque meu pai se chama José Gregório, meu pai era um homem sensacional, morreu com 91 anos de idade, né? Olha só. E realmente uma pessoa, uma figura excepcional. Quem conheceu sabe disso. Olha Então eu só. quis ter esse nome, que é o nome do santo que escreve a Bíblia de São Bento, Agora, São Gregório Magno. exatamente. E ao mesmo tempo, o nome do meu pai. Então realmente. Olha que coisa. Vamos trazer um presente aqui pro Dom. Ele falou agora um pouco sobre exorcismo, né? Vamos aproveitar aqui para trazer aqui um presente para Que beleza, hein? Poxa, que você coisa, aqui é tá chique, vendo? hein? Enquanto vem o presente aqui, eu quero lembrar para você do aplicativo Hello. O link está na descrição. Lá você encontra a Bíblia, a rotina do dia você pode fazer por lá, lectio divina, oração para fazer, ou melhor, oração não, preparação para exame de consciência. É um aplicativo completo, como eu já falei, 490 milhões de downloads, tá certo? No mundo inteiro. Então tá aqui o link, fique à vontade. Eu quero aproveitar também e lembrar para você do Bíblia Play, 30% de desconto nesse link que está aqui na descrição. 700 aulas com o professor Dr. João Cláudio Rufino. Você já tem acesso a todas as aulas e você vai estudar Bíblia com alguém que tem uma leveza naquilo que fala e muito direto no ensinamento que faz. Outra coisa que eu queria trazer também é falar para você das camisetas sabatinas. Se você vai fazer um projeto, vai ter um evento, precisa de 300 camisetas para o evento do grupo de oração, da comunidade, do acampamento, seja como for. Gente, camiseta Sabatini. Eles entendem de catolicismo. Você não vai precisar explicar como fazer uma camiseta para eles, eles vão facilitar. Então, vai fazer, procure as camisetas Sabatini, tá bom? Outro assunto também é falar para você da Obra de Maria. Estou indo agora em maio para Pentecostes em Assis, uma turma muito boa, muita gente para passar o Pentecostes em Assis. Vamos gravar sul da França, Itália, Santo Flor na estrada, vai ser uma beleza. E em outubro tem o Congresso Internacional Mariano. A gente vai começar com o Congresso de Cura em Lourdes. Vamos voltando ali em peregrinação e vamos para Fátima, Congresso Internacional Mariano. RDP Viagens, Obra de Maria. Escolha uma peregrinação interessante para você fazer. Você vai ver. Olha, você quer saber como é a qualidade? Assista no Santo Flow, o Santo Flow na estrada. Eu mostrei hotel, comida. Olha, nossa, agora chique, viu, meu povo? Bacalhau com vinho branco, não sei o quê. O negócio não é brincadeira, não. Vai lá, escolha a tua viagem também. E aproveitar se você tem criança em casa, Arte Piedosa. Arte Piedosa, o pessoal de lá trabalhou para a Disney, Universal Filmes. Deixou de fazer esse trabalho para fazer um trabalho excepcional de evangelização através de animação. Então, faz isso daí, faz a tua assinatura nesse link que está aqui, tem 10% de desconto, se eu estou enganado, e você vai ter aí uma assinatura para mostrar para os seus filhos, se ele passa meia horinha ali no celular, que seja vendo alguma coisa que preste, tá bom? Então, Arte Piedosa. Lembrar que nós estaremos na Expo Católica, Tecnochurch, primeira feira de tecnologia católica do Brasil. Vai acontecer na Expo Católica e 4 a 7 de julho já estou com as malas prontas. Minha mala já vive no carro, na verdade, né? Oh, saudade da minha mulher. Vi ela ontem, já vi correndo e tudo. E agora falar do Artesanato Costa. O cupom GUTO10, tudo que você comprar lá, tem vamos no Artesanato Costa, põe o cupom GUTO10, tem 10% de desconto. E esse São Miguel aqui vai para o Dom Gregório. Olha que coisa. Beleza, coisa bonito, linda, hein? Gostou? Poxa. Vai lá, tá no escritório. Olha só que beleza, cúria, minha gente. Olha que maravilha, viu? A gente estava falando sobre o assunto, trazer o homem para poder ajudar, né? Pois é, que beleza. São Miguel, protetor do povo de Deus. Olha aí. Que beleza. Bonita, né, a imagem, né? Linda, linda imagem, linda imagem. Linda. Muito obrigado, viu, Guto? E o senhor vai levar mesmo, não é fake news, não. Não é cenográfico, não. Não, eu sei. Você não vai fazer isso comigo, por favor, né? Que maravilha. Deixa ele aqui, depois a gente põe na caixinha para o senhor levar. Coisa linda, muito obrigado mesmo, hein? Uma coisa lindíssima. Artesanato Costa, você pode ter imagens como essa aqui e tantas outras que a gente sempre apresenta para você, entrando em contato lá. Tem um lançamento, não é, cara? As mãos que oram, né? Mas que coisa linda. O senhor chegou a ver aqui? Sim, vi, sim. Que coisa belíssima, É. rapaz. Eu quero daquela, viu? Dona Áurea, Áurea e Juan, aquela ali é uma coisa maravilhosa. Diz que tem uma história aí, que o senhor tem muitas historinhas catalogadas. Como que o senhor acha que já tem quantas catalogadas, historinhas? Historinhas, eu acho que umas, sei lá, vamos arredondar assim,
1000 histórias Não acredito. infantis. São miudinhas sempre. E agora? Hein? O senhor vai lançar um livro? Não, já tenho 3 livros lançados. Só de historinha? Eu peguei 100 histórias de La Fontaine, que é bem conhecido, etc. Né? Então, esse livro já está publicado. Depois eu fiz um pegando histórias assim, chamado Era Uma Vez. Também esse já está publicado. E eu pretendo continuar publicando outros livros. Quem publicou? Edições São Bento, lá do Mosteiro de São Bento, na Bahia. E agora, como é que faz para comprar? Os livros são esgotados, mas eu pretendo fazer uma revisão para botar outra vez no mercado. Nas pregações eu amo usar a historinha. E as historinhas dele são boas, viu? Ele vai, ele usa e tem isso aqui, aquela coisa, né? E tudo. Agora, como que é hoje o senhor como bispo que vem de um mosteiro, que canta gregoriano, o senhor organista, né? Vamos lá, organista. Aí o senhor precisa celebrar um encontro carismático. Aí depois o senhor precisa celebrar um encontro de uma outra espiritualidade. Aí o pessoal mais conservador, que não gosta nem de um nem de outro, aí chama Dom Gregório também agora como bispo para ir, né? Como que o senhor enxerga essa pluralidade na igreja, né? E como fazer para que ela seja mais positiva do que divisória, ou divisiva, talvez pode-se falar isso, agora em que o senhor tem aí uma arquidiocese extremamente plural, e como bispo em si, como enxergar essa pluralidade para que ela seja mais positiva do que divisiva, no caso. Né? Perfeito. Veja só, Guto, eu vejo que a gente não pode impedir a ação do Espírito Santo. Né? Quando saí do mosteiro para exercer o episcopado, em Salvador, tem lá grupos da renovação carismática. No mosteiro, todo mundo muito concentrado, etc. Existe uma espiritualidade de 1500 anos. Sim. São Bento, fundador da minha ordem religiosa, viveu há 1500 anos atrás. E nós carregamos, digamos assim, essa tradição. Né? 3 vezes o tanto de tempo que o Brasil tem, praticamente. Pois é isso, né? Para você ver, né? De muito tempo. E a gente continua seguindo, os mosteiros são espalhados ao redor do mundo. Isso. Então, é um tipo de espiritualidade. Quando eu saí, logo um grupo começou a ter contato comigo, que é renovação carismática, né? Quando eu fui para a oração da renovação carismática, eu não, digamos, a minha espiritualidade não era aquela, mas não posso dizer que o Espírito Santo só soprou no ouvido de São Bento para que aquilo fosse daquele jeito, certo? Então, eu vejo que Deus, né, que o Espírito Santo, ele é capaz de apresentar para a sociedade muitas modalidades. Agora, quando uma coisa é caricata, isso não é obra do Espírito Santo. Quando uma coisa é feita com seriedade, e você vê isso pela beleza, a palavra beleza, né, que vem do sânscrito, e depois, né, é a soma de 3 palavras, né, que também é influenciada pelo hebraico, né? Quer dizer, o hebraico é influenciado pelo sânscrito, né? Que é beleza, Beth El Tzah. Beth é casa, El é Deus, Tzah é brilho. Beleza significa a casa onde Deus brilha. Beleza não tem nada a ver com essa estética que a gente colocou na cabeça. Então, ou seja, quando você vê uma Madre Teresa de Calcutá, ela certamente não tem um padrão das manequins que desfilam nas passarelas, né, daquelas modelos, supermodelos. Sim. Mas todo mundo queria estar ao lado de Madre Teresa de Calcutá. Irmã Dulce pode não ser o exemplo de beleza, uma senhora idosa desse tamanhozinho que eu conheci como noviço, né? Podia tudo mais, mas todo mundo queria tocar em Irmã Dulce. Olha Dom Helder Câmara e tantos outros assim, considerados pessoas especiais, todo mundo queria tocar na pessoa. Então eu vejo que a beleza, ela ultrapassa aquilo que é o estético, mas o estético também faz parte daquilo que nós chamamos beleza. Então, se você vai numa missa gregoriana mal cantada, é uma coisa horrível, compreende? É horrível quando você não sabe cantar gregoriano. Quando você não sabe fazer alguma coisa, então se você não faz direito, quer fazer assim, então tem que se fazer bem feito. Então, digamos, tanto na renovação quanto às vezes uma missa, seja lá, não é, no rito que for, porque a igreja sempre teve isso. A gente tem rito Malabar cristão, rito Malacá,
Nós temos os ortodoxos que são, né, assim, tem a igreja ortodoxa lá tem sua forma de cantar, né? Nós temos o rito latino nosso, ou seja, as possibilidades são muitas. Deus manifestou a possibilidade pela inteligência das pessoas de muitas coisas, como também no século XVIII, XIX, nós tínhamos lá as orquestras tocando nas igrejas peças maravilhosas feitas pelos bons compositores. Então eu nunca tive problema com isso, porque sempre trabalhei muito com arte. Agora, eu não gosto de coisa mal feita, entendeu? Uma coisa que assim seja caricatural, etc. Você percebe quando é uma coisa forçada, a outra coisa quando essa beleza vem pela força do Espírito. Então, eu saí, a renovação carismática, o pessoal levantava a mão, assim por diante. No início eu ficava meio com sinceridade na celebração, eu também estava lá, também levantando a mão com a maior tranquilidade, sem nenhuma dificuldade. Né? Eu acho que, no fundo, é isso. Encontrar a beleza de Deus na boa manifestação e naquilo que você vê que é oracional, tem espiritualidade, carrega a força do Espírito e que transforma vidas. Né? O senhor está agora numa arquidiocese com uma presença muito forte, protagonizada pelos leigos, sobretudo a questão das novas comunidades, não é? Eu penso que Fortaleza, assim, se for colocar num papel, brincando, porque eu já fui de nova comunidade, já fui fundador de nova comunidade, né, e tudo, e eu já participei de reuniões e tudo, brincando, passa de 400 expressões de novas comunidades, brincando, só Fortaleza, tirando ao redor e tudo ali, né? E como que o senhor vê essa presença protagonizada pelos leigos, né, diante das novas comunidades e expressões carismáticas, que em Fortaleza é algo muito forte, né? E quando soube que ia ser arcebispo de lá, se o senhor já sabia que tinha muito isso e como o senhor enxerga essa realidade hoje? Eu vejo, você falou a palavra exata, né? Protagonismo dos leigos, né? Eu vejo que a gente fala muito sobre isso. Institutos religiosos também. Isso também, muito. Pois é, né? Então eu vejo que é a força do Espírito Santo. Não, eu sou da escola de Gamaliel, certo? Então o Espírito sopra, né? Algumas comunidades naturalmente não vão continuar porque também foi para aquele momento, como também na vida religiosa isso aconteceu, né? A promessa de que será para até o final dos tempos é da igreja. Né? Mas uma comunidade pode nascer, pode morrer, isso não há nenhuma dificuldade. Mas o tempo que ela viveu, ela transformou a vida dos seus membros e das pessoas que estavam ao redor deles. Isso não tem nenhuma dificuldade. Isso, no meu caso, 10 anos de comunidade de vida, comunidade Quem como Deus, e Dom Henrique nos levou a um discernimento. Ó, não é bem isso. Pronto. Pois é isso, Fechou. né? É isso aí. Pois é isso. Mas o bem fez. Olha, você está aqui, certo? Isso mesmo. Então, hoje você tem outra comunidade até, né? Isso, até maior é verdade, de pessoas, né? Que seguem você, né? Então, a beleza que vejo de lá é isso. Os leigos, eles fazem escolhas, eles estão lá e eles querem estar perto da igreja. Por isso que eu acho que essas manifestações, o que é que nós temos que fazer? Ao invés da gente criticar, assim, a gente tem que estar perto. Sabe, qualquer coisa que apareça, a gente tem que estar perto para dizer, olha, nós estamos aqui para ajudar. Verdade. Porque todo início, as coisas são exageradas. Se a gente vê o início das congregações religiosas, a gente vê que no início os fundadores eram muito religiosos, muito exagerados, alguma coisa, a gente olha para o passado, etc. Mas depois as coisas se tornam mais equilibradas, tranquilas, entendeu? Então, às vezes, eu acho que é como uma corrida, tanto de 100 metros, quanto uma maratona. A igreja é maratonista. Então, a gente vai ali no início, a gente vai estar com muita força, no final a gente vai cambaleando, mas vai chegar até o final. Né? Então, a mesma coisa eu acho assim, as congregações começam, todo mundo acha que a resposta para tudo está ali, mas depois, humildemente, vai aprendendo até as dificuldades, etc. E a gente vai ali ao lado, orientando. Olha, é uma maravilha. Que coisa linda, hein? Agora, quando a gente vê as imagens, o senhor em Fortaleza e tudo, a impressão é como se o senhor tivesse nascido lá. Tipo assim, em pouco tempo, uma identificação tão forte, né, do povo, né, com o senhor. E eu dizia, meu Deus do céu, Fortaleza não vive mais, só faz festa para receber o bispo. Porque era o Instituto Reza, Dom Gregório, e chega numa paróquia e interdita a rua e não sei o quê, aquela coisa toda.
E tem uma história do cheiro cearense. Parece que esse bicho tem um cheiro cearense. Já ouviu essa história também? Isso, Essa história, né? isso. Como que está sendo tudo isso? É isso que eu estou falando. Tem alguma verdade nisso tudo, né? Tem sim, naturalmente eu sou nordestino, né? Pois é. Eu tenho, digamos, o tempo que passei em Salvador era só alegria, porque realmente Mas em casa, né? Tá ali, os costumes nordestinos. Né? Assim, depois o Petrópolis. Isso, maravilha, né? As frutas que são próprias do Nordeste, sapoti, eu nunca mais tinha, né? Rapaz, E tantas outras, né? Aí eu fui para Petrópolis. Eu fui muito acolhido em Petrópolis, um amor imenso ali, sabe? Tenho até hoje. O pessoal me acolheu assim como um filho, sabe? Me senti. E Petrópolis, eu digo a diocese como um todo, né? Sim. As cidades que compõem a diocese de Petrópolis. Então, eu me sentia profundamente em casa. E agora lá no Ceará. Eu veja só, eu penso o seguinte: eu tenho que produzir frutos onde Deus me plantou. Uma árvore, às vezes, ela é transplantada de um lugar para o outro. Ela não esquece o solo que a alimentou durante muito tempo. Mais adiante ela tem que ir, né? Então ela vai dar fruto em outro lugar. Você tira a semente para que ela produza em outro lugar. O que eu vejo, Guto, é o seguinte, naturalmente, pelo espírito nordestino, chegando no Ceará, né, eu descobri algumas coisas, né? Em primeiro lugar, cearense não nasce, estreia, né? Primeira coisa, né? A primeira coisa é essa. Já né? brilha tudo. Né? Segundo lugar, são extremamente acolhedores. Você chega assim por diante, parece que o pessoal conhece você há 50 anos, compreende? Já vem, abraça, assim por diante, né? Tem a questão do cheiro, né? O pessoal vem, as pessoas pegam e dão um beijo, né? Eu acho tão interessante, né? Eu vivo lavando as mãos e botando perfume, né? Para poder... Vamos cheirar e tá cheiroso. É verdade, maravilha! Né? É uma beleza, né? Então tem essa característica assim de um carinho, de uma proximidade, etc. Depois o cearense, além de ser muito acolhedor, ele é muito alegre, ele faz piada de tudo, né? Então, embora, digamos, a figura do bispo, assim por diante, mas o pessoal faz muita graça sempre, diz uma brincadeira ali, etc, né? E finalmente tem uma coisa que o cearense tem, que o Brasil está começando a reconhecer agora de um modo, né, conhecer os comediantes, né? Mas o cearense tem uma inteligência especial. É verdade. Realmente são muito inteligentes, são muito capazes de entender, compreende? Nos estudos, etc. Então eu me senti em casa por causa desse acolhimento todo. Então, estou realmente em casa. E eu gosto de viver esses momentos. Eu me sinto profundamente feliz naquilo que faço. Eu faço o que eu gosto e gosto do que faço. Então, foi o sonho de toda uma vida. Então, estou alegre. E o que eu quero é isso. O que eu quero é estar ao lado do povo, celebrar, viver assim por diante. Isso é o que realmente me importa. Pregar a palavra de Deus, levar Jesus ao coração dos outros, dialogar com aqueles que ou não nos aceitam também ou estão distantes. Eu não tenho problema nenhum de conversar com ateus, pessoas de outras religiões, porque o cristianismo faz com que a gente seja capaz de dizer para o outro uma boa palavra, por mais que ele não nos entenda. E se a gente não pode fazer muita coisa, a gente pode pelo menos ser essa presença amiga, sincera, e eu acho que isso é muito bom também, né? Essa movimentação de saírem monges para episcopado, né? O senhor Dorani, não? Dorani é muito Dorani é monge, né? E tantos outros, né, que saem para ser monge, né? Isso traz para nós uma reflexão muito forte no sentido de, entre aspas, a pessoa está aberta a uma frustração ou uma quebra de um voto interior que diz assim: eu vou ficar aqui para sempre, eu vou morrer por aqui, por amor a uma causa maior, não é? E às vezes na vida mesmo assim, a gente não consegue se quebrar como São José se quebrou. Estava tudo arrumadinho e ali desarrumou um pouquinho, porque ele teve que ir ali, fugiu, depois voltou, aquela coisa toda. Então, deixar que Nosso Senhor desarruma um pouco para fazer a vontade dele não é uma coisa que naturalmente o ser humano tem facilidade de aceitar, não é? E como que foi para o senhor, tipo, trabalhar interiormente essa questão de a espera de viver a vida e morrer ali, e ter que dar um passo atrás e tudo, e o quanto isso para a vida cristã é importante se pensar dessa forma, não é? De deixar que Nosso Senhor conduza da forma que Ele quer, não é? A vida cristã não é fácil para ninguém. Aliás, ser humano, se você quer realmente ser humano, isso não é fácil para ninguém.
Então, no mosteiro, o mosteiro é muito exigente, regras, a vida comunitária. Quem está no mosteiro, eu vivi ali, né, 24 anos, mas quem está no mosteiro, você conheci um monte que estava dentro do mosteiro há 60, 70 anos, Uau! vivendo com a mesma comunidade, com as mesmas pessoas. Mas também tem sua família, você tem suas filhas, né, tem sua esposa, também é uma Aqui em comunidade São fixa. Paulo, a pessoa que eu mais sinto falta é minha sogra. Ela, ela, ela tá ouvindo? Ela tá vendo? Brincadeira. Né? Eu sempre falo dela. É tanto amor que eu homenageio ela sempre aqui. É verdade. Ah, desculpa, Dom. Ela deve fazer todas as suas vontades. O povo agora viu? vai colocar nos comentários o bispo falando uma coisa tão profunda e Guto atrapalhando. Brincadeira, vai lá, Dom. Mas eu vejo isso, então. Com as mesmas pessoas. A gente tem que colocar a vida à disposição. Não é fácil, digamos. O pessoal acha que por ser bispo, por ser padre, nós temos todas as respostas. Nós não temos todas as respostas. Em matéria de fé, nós sabemos o que é o núcleo central da nossa fé, da escritura, daquilo que a gente se preparou durante tantos anos para transmitir para as pessoas. Quem se prepara na igreja para ser padre estudou pelo menos 8 anos. É um curso mais longo do que de medicina, né? Então, ou seja, é muita formação e muita informação. Mas, mesmo assim, existe um humano. Então, você tem família, você tem preocupação, né? Você é carne, compreende como qualquer outra pessoa. Você tem momentos que você está feliz da vida, momentos que você está profundamente triste, né? Depois a pressão é muito grande em cima de um sacerdote, de um bispo, por exemplo. Porque o que acontece? Às vezes eu vejo aí, de vez em quando tem esses escândalos, né? Um escândalo, uma coisa outra, etc. Né? Então, o que acontece? Às vezes aquele padre lá que acabou cometendo um deslize, uma coisa assim muito feia, né? Ou pode ser um bispo, pode ser qualquer pessoa, um pai de família. Um padre, por exemplo, ele perdoou as pessoas no confessionário durante 50 anos. 50 anos. Milhares de pessoas ele deu absolvição dos mais diferentes pecados. Mas se ele comete um pecado, ele vai para a lama. Interessante. E ele, muitas vezes, vai ser criticado, inclusive, por aquelas pessoas que ele perdoou durante 30 anos. Entendeu? Inclusive, houve um fato assim, bem interessante, né? Que houve uma situação, etc. E uma senhora veio comentar. Eu nunca imaginei que esse padre fosse capaz de fazer isso. E olha que não era uma coisa assim, não, né? Sim. Eu disse assim, eu perguntei, olha, tal, eu botei para mim, eu me confessava com ele. Eu também, certamente, ele nunca imaginou que eu, sendo sacerdote, pudesse cometer os pecados que eu sempre cometi. Então, quase que para dizer para ela, ele também deve ter se espantado com aquilo que a senhora falou, porque ela sempre ia confessar, né? Então, a gente tem que ter muita paciência com o sacerdote. Meu irmão, eu estou há 40 anos longe da minha família. 40 anos. Minha mãe é cuidada por 2 irmãs em Aracaju, né? Assim, são 3 sobrinhos, assim, etc. Elas estão colocando, e quando eu telefono o tempo todo para saber, né? Porque minha mãe fisicamente está boa, assim, por dentro, a cabecinha que está, né? Por causa do Alzheimer. Tem Alzheimer. Aí qual o resultado? Minha irmã diz, não, fica aí, a vocação de você aí, continue aí, assim por diante. Então as pessoas não sabem que a gente tem família, que nossa família pode ter uma dificuldade com essa, as pessoas não sabem que a gente tem dor, tem dia que a gente amanhece com dor de cabeça, se cansa, está com dor de cabeça, né? Por quê? Porque a gente está sempre arrumadinho, bonitinho, assim, né? Ali na frente, com a túnica legal, né? Então o pessoal acha muitas vezes isso, mas a gente é gente, né? Tem que entender que a gente tem saudade de casa, saudade de mãe, saudade de pai, que a gente às vezes precisaria de um amigo para desabafar. A gente não pode desabafar, porque talvez a pessoa não entenda, né? Tem que falar sempre com outro padre. Então, ou seja, não é fácil, não é exigente, mas eu acho que a maravilha está exatamente nisso. Porque você o tempo todo está buscando estar bem para atender as pessoas. Né? Então, tenham paciência com os seus padres. Né? Ele é gente como eu, como qualquer pessoa. Né? Que maravilha. Então tem que ter paciência. O que é que um bispo faz, assim, como hobby para desaparecer? No caso do senhor, assim, tipo, olha, hoje eu quero descansar, hoje eu quero parar um pouco. O que é que o senhor geralmente escolhe, assim, para fazer? Não, engraçado que eu pergunto isso para os bispos, aí ele vem, lê um livro. Tá, peraí, ler um livro é um hobby? Ficar ali, né? Mas tem que respeitar, né? No caso do Dom Gregório, assim, sei lá, assistir um futebol, sei lá, alguma coisa assim, o que passa, o que diz assim, isso aqui minha cabeça, por alguns minutos ali, ela... Olha, nós passamos o dia inteiro, quando a gente acorda, com gente ao nosso lado o tempo todo. Certo. Trabalho isso administrativo, manda para cá, vai para lá, tudo, pega o carro, vai para ali, tudo mais. A gente não para.
Então, meu hobby, eu acho que por isso que os outros falam a mesma coisa, é me sentar diante do computador, botar os livros aqui, começar a ler os assuntos que são da minha área. Eu começo a ler, começo a escrever. Eu tenho livros muito grandes, né? Assim, Sim, né? sim. Grossos, etc. Então, eu leio aquilo ali, aprendo e vou colocando uma coisa nova, eu vou colocando começo, sabe assim. Isso me dá um prazer imenso. E minha cabeça, naquele momento, tudo desaparece. É interessante. Olha Né? só, coisa boa. Eu antigamente tinha um hobby que era maravilhoso, que era pintar. Né? Ah, é? Terceiro andar do mosteiro tem muitos quadros assim meus, etc. Né? Tem um bispo emérito em Quixadá que pinta muito também, Pois o é, né? Dom Adélio. Assim, Ele é emérito do emérito, eu acho. Ele tá lá. Ele pinta muitos quadros também. Pois é, O senhor parou de pintar? parei de pintar, parei de Mas por pintar. quê, pai? Porque não dá tempo, não dá tempo, é Não muita dá coisa para fazer, né? tempo, é. Mas eu gostava de pintar, mas o que eu gosto mesmo é de estudar, mas não apenas para ter o conhecimento, mas de botar aquilo ali no papel, quer dizer, no computador, para depois publicar. Um sentimento, um desejo imenso de transmitir para o outro Sei. aquilo que eu descobri. Entendeu? Eu acho isso maravilhoso. Então, o meu hobby é realmente estar no meu quarto, depois de uma semana assim corrida, no meu quarto, no computador, paradinho assim por diante, ali, mexendo no... Deixa eu lhe pedir uma coisa. Quando o senhor tiver com esse desejo, além de fazer assim, liga a câmera. O senhor liga a câmera, põe um microfonezinho desse assim, ó, e transmita, não é não? E depois mande para os meninos jogar isso aí na internet, né? Seria um presente para o Brasil, não é? Eu Não tenho dá, certeza porque é que uma todo... bagunça de você pegar um, jogar aqui, tudo mais, toma um copo, E você levanta, vai e então... volta. É um trabalho assim. Mas aquilo para mim é uma grande diversão. É uma grande diversão. Eu lembrei, falei da minha sogra, eu lembrei de uma tia dela, né? Que ela tinha sido freira, ou queria ser freira, ela já é muito sábia, né? E um dia sobre isso, sobre abrir-se à vontade de Deus, né? E ela resumiu, eu nunca esqueci. Ela disse: olha, meu filho, a maior cruz que o ser humano pode carregar é a vontade de Deus, que é o pedaço da cruz, que nem sempre é a nossa, que é transversal a ela. Olha só que coisa. Né? Ela falou, Bonita. tipo assim, Poxa. a maior cruz que o ser humano pode carregar é porque nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Então é a vontade de Deus que é assim, a nossa que é contrária às vezes, e aí transversal a que é a dele, forma uma cruz para É verdade. carregar, né? E eu fiquei com isso na cabeça, então sempre quando uma coisa vai assim, ao contrário do que eu penso, eu lembro do que ela falou. Tipo assim, a cruz nem sempre, tipo assim, nem sempre os pauzinhos vai andar junto. Uma hora vai. É verdade. E aí é onde a gente vai realmente Isso, carregar. isso. Uma coisa interessante, É né? muito interessante. Simples, né? Mas é realmente muito, muito profundo. Então a gente já vai se encaminhando por aí. A conversa tá boa, mas amanhã o senhor tem trabalho, muito trabalho aqui Bastante. na Assembleia ainda aqui dos Bispos. E agora, em relação à Arquidiocese de Fortaleza, como que está sendo toda a adaptação? Está dando tudo caminhando bem? Em relação, o senhor já conseguiu visitar? Agora visitar não dá, né? Ainda não, né? Visitar ainda. Como que 149 paróquias, Nossa! 31 municípios. Imagine, né? Não Como sei que o senhor quantas está comunidades. programando tudo isso para estar visitando? O senhor se afoba dizendo, meu Deus, eu queria ver todo mundo. Mas não, o senhor está indo com calma. Como que está sendo o início de tudo lá? Quando a gente é um pouco mais jovem, digamos assim, então a gente fica meio afobado, né? Como a gente diz no Nordeste, né? Então fica meio afobado, correndo de um lado para o outro, assim por diante. Quando a gente já tem, eu vou completar 60 anos, como disse esse ano, né? Então você vai mais devagarzinho. Então eu estou trabalhando de segunda a segunda, não tenho um dia de descanso, o tempo todo. Aliás, o bispo anterior, que mora na mesma casa que eu, né? Quer dizer, eu estou morando na casa que ele construiu, Dom José Antônio, né? Ele está na mesma casa? Tá na mesma casa, meu vizinho assim de quarto, né? Que maravilha! Então só uma sala nos separa. Mas ele fica preocupado comigo, porque ele disse, poxa, né, né, é como se ele dissesse, tá exagerando a dose, né? Porque tá trabalhando demais, né? Descansa um pouco, calma. Mas é o desejo de conhecer, mas é muita coisa para conhecer. O território é muito grande. A Arquidiocese tem cidades que são distantes, 2 horas, né? 2 horas e meia, 3 horas, mesmo. tudo muito distante, né? Mas eu estou indo assim com aquela alegria de desejar conhecer.
E aí quando eu vou, fico com o pessoal, tiro fotografia com todo mundo, aquelas coisas, né? Celebro com alegria. Fiquei sabendo Então, que no Instituto Hesed o senhor tirou foto com todo mundo que queria tirar. eu sempre vou nas comunidades, eu fico para tirar foto com todo mundo. Mas às vezes passa uma hora. 1 hora em pé depois da missa, ou às vezes mais que isso. Mas existe em minha cabeça uma pastoral da fotografia. Ah, é? Sabe por quê? Porque eu percebi com o tempo de episcopado, quando eu ia na casa de algumas pessoas, nas comunidades, estava A lá história. aquela foto numa casinha simples que a pessoa tirou e resolveu colocar ali Guardou para a vida para a inteira. vida inteira. Ou seja, tirar uma fotografia pode ser cansativo se ficar ali em pé o tempo todo sorrindo, muita gente vem, etc. Assim. Porém, às vezes é a oportunidade que a pessoa tem de pegar no bispo, de dar uma palavra, de pedir uma oração. Um diz assim, olha, reza aqui na minha cabeça que eu estou com dor de cabeça, não consegue parar. Outro diz assim, olha, reza pela minha família, meu filho está com tal problema. Você diz uma única palavra e a coisa se transforma. Então, é esse contato humano que é importante. Eu acho que isso é muito bom, sabe? Então, eu estou indo legalzinho. E é uma forma também da igreja ficar para sempre naquela casa através daquela fotografia. A probabilidade de uma pessoa dessa que tem uma fotografia com o bispo dentro de casa de dizer assim, eu vou ser de uma outra denominação, é muito menor. Exatamente. Porque, tipo assim, a igreja tocou a minha história, a igreja tocou a minha vida. Olha aqui eu com o Dom Gregório aqui, né? Isso Mas é isso. E pro nordestino em si, a pessoa vai pegar aquela foto, vai emoldurar no quadro e vai botar na parede principal da casa. Exatamente, né? Ele vai fazer isso sim, né? Dom, eu tô assim, maravilhado com a conversa, né? Porque eu fico imaginando o senhor sempre com essa alegria, com essa disposição, e eu entendo que quanto mais a pessoa é assim, mais o inimigo trabalha para tirar a paz, né? Eu sei porque e o quanto a pessoa tem que desdobrar, né, de si mesmo para continuar da forma como o senhor é. Feliz, acolhedor. Às vezes o inimigo toca em diversas situações, às vezes em casa, às vezes a gente queria que, do jeito que tivesse arrumando as coisas na diocese, a nossa casa da nossa família tivesse do mesmo jeitinho. Isso. E nem sempre é. Isso. E nem sempre é. Às vezes eu tô, né? Mas sabe que estaremos rezando pelo episcopado do senhor e estou muito feliz pela nossa conversa de hoje. E eu queria aí que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens de hoje, né? Que eu acompanho, prego muito para jovens, para casais e tudo, mas a gente diz assim, falta muito esperança e falta não sei o quê. E às vezes falta tudo, né? Tipo, não tem sentido para a vida, a pessoa não vai crescendo sem um gosto, sem um sabor, sem sal, sem tudo, né? E tudo. E conhecer pessoas como o senhor é a pessoa renovar um desejo de viver para nosso Senhor e tudo. E os jovens que podem estar assistindo, que estão próximos de nosso Senhor, mas não conseguem viver essa alegria, mesmo tendo conhecido um dia a nosso Senhor, não é? O que o senhor poderia dizer aí para que a gente pudesse se encaminhar? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte: Deus não desiste da gente, nunca desistirá. Né? O seu amor é infinito, né? A sua misericórdia é para sempre. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para as pessoas né, especialmente para os jovens, né? Acredite na possibilidade de Deus em sua vida, sabe? Quando a gente tem Deus dentro de nós, né, a gente vai enxergar mais facilmente as nossas limitações, mas vai perceber o que ele é capaz de fazer. Né? Eu acho que na vida, a gente percebe, eu digo isso pelo tempo que tenho de vida, né, 3 fases. Nós temos, e são bem visíveis, né? Passado, e aí já vivi bastante, o presente e o futuro. Né? Então eu vejo quando a gente tem Deus, né, a gente acaba percebendo que ao longo da vida existem outros juízes além de Deus, né? Que é um juiz de misericórdia, né? Nós temos o diabo, as pessoas e Deus, 3 juízes na nossa vida, né? O diabo sempre nos acusa do passado, o tempo todo nos lembrando do que nós fizemos. As pessoas às vezes nos acusam no tempo presente e tem outro juiz, né? Então Deus, diferente, né, dos outros, Deus perdoa o nosso passado, abençoa o nosso presente e abre as portas para o nosso futuro. Então, ter fé é exatamente ter a capacidade de entender o que Deus está querendo para você a partir do agora.
Você dá gafe, você tudo mais assim por diante. Tem que perceber o seguinte: errei, vou adiante. Não deu certo, eu vou adiante. Sabe? Deus está comigo. Então, eu acho que é essa grande graça que a gente não pode perder ao longo de toda uma vida. E depois a gente perceber, através da vida dos santos, né, que nos ajuda bastante, né, através de determinadas características, o que é que nós precisamos fazer para agradar a Deus, porque eles agradaram a Deus. Então, um São José que entrou mudo, saiu calado no Novo Testamento, né? Um exemplo da pessoa sóbria, da pessoa que apenas faz o que tem que fazer. Né? Quis entrar e desaparecer apenas servindo, né? Uma Virgem Maria, aquela que acredita, aquela que é a sofredora, mas ao mesmo tempo feliz. Sabe o que é você ter Jesus Cristo 30 anos dentro de sua casa? Né, e ser seguidora de Jesus até o dia da sua morte e depois estar na sua ressurreição e estar no dia de Pentecostes. Então, esse exemplo de perseverança da fé, né? Não abandonar a fé em Deus, né? E acreditar que Deus tem um projeto para nós. Então, qual é o projeto de Deus para a sua vida? A gente vai descobrindo isso ao longo da vida, né? O que é que Deus realmente deseja? Porque às vezes nós criamos alguma coisa para a gente. Às vezes nós temos a tentação de criar um paraíso que pode se tornar péssimo depois, né? Ou então que vai acabar ao longo do tempo, né? Então eu acho que essa que é a grande graça, sabe? Descobrir essas coisas e tomando como essa frase que você pegou lá da sua sogra, né? Esse exemplo que ela deu e de tantas outras pessoas, frases que vale a pena a gente colocar na prática. Eu lembro do primeiro dia do noviciado, né? Ouvi lá do Abade, né? Vocês não podem impedir que os urubus voem sobre a sua cabeça, mas vocês podem impedir que os urubus façam ninho sobre a sua cabeça. Olha só. Ele disse isso, né? Depois, uma coisa que ele disse é que ele não nos enganou. Jesus Cristo nos mostrou isso na prática também, não é? Ele disse o seguinte: no primeiro dia, ele estava novinho, né? Chegando cheio de esperança lá no mosteiro, ele falou: olhem, sorrindo, ele falou assim: aqui vocês vão conhecer os melhores homens e os piores também. Nossa Senhora, Peixoto. Disse isso, certo? Né? Outra frase que ele disse no primeiro dia, eu tenho tudo anotado no meu caderninho do primeiro dia, né? Uma palavra só deve ser dita quando o seu valor for maior do que o valor do silêncio. Ele falava isso. Caramba. Né? E outras tantas que a gente vai somando ao longo da nossa vida, né? Então a gente tem que saber o que a gente é, né? Então eu sou filho de Deus. Então ter esse amor profundo a Deus, sabe? Entender os desígnios de Deus na nossa vida. Isso não é fácil, isso é exigente. Sabe? A gente não acerta sempre, a gente tem que colocar na cabeça, a gente não acerta sempre, nós somos pecadores, nós somos limitados, mas Deus nos dá a possibilidade de começar sempre tudo outra vez. Essa é a graça da vida. Amanhã, querendo ou não querendo, certamente Deus vai fazer com que o sol, a não ser que amanhã seja o grande dia, né, da chegada de Jesus definitiva, mas amanhã o sol vai nascer outra vez, a gente vai começar tudo outra vez. E essa esperança que faz com que a gente perceba a graça do Senhor em nossa existência. Então, o que eu posso dizer para a juventude é: acredite no projeto que Deus tem para a sua vida, não desista, não tenha medo. Nenhum de nós nasceu para ser escravo dos seus medos. Então, temos que ir adiante. E Deus vai conosco, Ele está conosco na frente, atrás, você podia ir empurrando, né? E dizendo: eu estou aqui. Então, é perceber o mistério daquele que, né, está ao nosso lado. Eu acho que esse é o segredo da vida, em tudo, estando aqui e em tudo aquilo que a gente faz. Isso é muito bom. Viver em Deus, estar com Deus é muito legal. Eu acho que se um jovem descobre isso, ele vai descobrir o grande tesouro da sua vida e vai ser feliz. Que coisa, hein? O senhor falou que vai ser sepultado no mosteiro. Isso. Não é? Depois que aposentado, 75, vai se preparar para o final da vida no mosteiro. E as pessoas dizem que um monge é sempre monge. O monge sai do mosteiro, mas o mosteiro nunca sai dele, né? Tem uma história bonita que Dom Henrique, depois de bispo, era irmão Agostinho, chamava, né? Nome de monge dele. Sim, religioso. De religioso. Depois de 30 anos, ele volta para Trapa como bispo, né? E o prior acolhe: gente, vamos acolher aqui, depois de 30 anos, voltando como bispo, o nosso para sempre irmão Agostinho. Verdade. Imagina só, né? Que coisa linda, né? Muito bonito. E ele se emocionou, eu conto até no meu livro. Pena que eu tenho que mandar para o senhor esse também. Que conta ali, ele partilhava comigo emocionado sobre isso, né? Tudo, né? Mas é possível que realmente o monge sempre esteja na alma
mesmo estando no meio do povo fora do mosteiro? Sim, totalmente. Isso a gente não tira, né? Por exemplo, nas primeiras aulas, o Abade Paulo disse outra frase para a gente que eu nunca esqueci, né? Ele disse: olha, vocês não devem vestir apenas a camisa do mosteiro. Vestir a camisa, tem que vestir a camisa, né? Sim, Aquela sim. frase que se dizia, principalmente na década de 80, né? Tem que vestir a camisa. Ele disse: vocês têm que tatuar a regra de São Bento no corpo de vocês, Olha em só. todos os espaços do corpo de vocês. Quando vocês sentirem isso, vocês podem dizer: eu sou monge. E o tempo vai nos mostrando, de repente você percebe: poxa, eu acho que eu tatuei, né, tudo. Já tenho a experiência do todo que São Bento me disse, né? Nós devemos fazer isso também com a Sagrada Escritura, devemos tatuar Sim, em sim. cada espaçozinho, ou seja, não é só vestir a camisa de cristão, mas é tatuar a palavra de Deus no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, né? Falo assim, tatuar no sentido, Sim, né, claro. simbólico, né? Então, para que não saia de jeito nenhum, que ninguém consiga tirar com sabão ou algo parecido com isso. Então, essa grande graça. Então, eu naturalmente vivo como diocesano, apresento para os irmãos uma espiritualidade diocesana, ajo como diocesano, mas dentro de mim existe eternamente, sempre vai existir o monge. E eu tenho naturalmente contato lá com os monges e com o abade Dom Emanuel e com outros monges, Dom Ivan, que é um grande amigo, outros monges, justamente para poder me preparar para um dia voltar. Para um dia voltar, né? Nossa. Então, eu carrego o mosteiro dentro de mim, isso é muito importante. Né? Ainda tem muito trabalho pela frente, até os 75, É né? verdade, é. Muito trabalho. Foi bispo novo, né? Aos 41 anos de idade. 41? 41 anos de idade, O bispo mais novo do Brasil agora tem 47. Pois é. Né? Tanto é que eu recebi lá do Vaticano essa cruz por ter. O Papa Bento XVI, numa reunião mais privada, me deu essa cruz por ser o mais novo, com 41, era o mais novo, eu acho, do mundo naquele período, né, pelo menos do Brasil. Ele me deu essa cruz e deu ao mais velho que estava lá, que era um bispo americano que foi eleito com 73 anos de idade, 73. Você 2 anos bispo. 2 anos, né? Que coisa, É impressionante. rapaz. Ele ficou 4 anos, foi até os 77. Mas aí ele me deu de presente, então eu carrego com muita alegria essa cruz, né? Mas Foi o Papa Bento que... Bento XVI que me deu essa daqui, né? Mas que É maravilha. interessante, né? Muito bonito. Dom, quero muito agradecer a generosidade, né? Papo grande, hein? Bom, gostei, hein? E aí, Cadu, quantos que estamos aí pra gente? Quanto 1 tempo? hora e meia. Já Mas puxa a foi, vida. passou rápido, não foi? Muito rapidinho, Mas, rapidinho. rapaz, E eu falo para chuchu, né? Não, e aqui a gente ia embora. Aqui ia embora. A gente tem que também ter generosidade com o Dom Gregório, que amanhã cedo, a missa é 7 horas está sendo aqui na Assembleia. A Né? gente acorda às 5 Pra aqui, tomar café. Café 5h30, Uau! né? Para a gente sair logo né, depois do hotel e começar a missa. É tudo bem cedinho. Bem direitinho. Na nossa, Os bispos estão que nem horário monge. de monge, horário de monge, hein? Horário de monge. Ô, Gregório, quero muito agradecer, quero mandar um abraço para o Padre Vander Lúcio, que nos ajudou também, e também o Padre Tiago também, que ajudou, não foi? Também a conseguirmos aqui essa conversa, fiquei muito feliz, foi muito agradável e obrigado pela generosidade depois de um dia de trabalho, estar aqui com a gente conversando e trazendo ao povo de Deus tanta coisa boa, tantos ensinamentos. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Guto. Foi uma alegria muito grande estar aqui com você, não é? Já conhecia pelo trabalho que você faz, né? Mas foi uma alegria realmente muito grande poder estar aqui com você. Ao mesmo tempo, quero mandar um abraço, né, para todos aqueles, né, sejam os de Aracaju, os de Salvador. Não vamos causar ciúme, não, né? Pois é. Os de Aracaju, os de Salvador, os de Petrópolis, né? Como também os de Fortaleza, né? As cidades que acompanham a Arquidiocese de Fortaleza, né? Mandar um abraço do José Antônio, que está lá, coitado, trabalhando, né? Está sozinho lá, né? Nos ajudando os outros. Eu, com os 2 auxiliares, nós estamos aqui, ele está lá, né? Nos ajudando, ajuda bastante, realmente, está trabalhando. Dei muito trabalho para Dom José Antônio, viu? Está trabalhando, acho, mais do que quando era titular, viu? É muito legal, né? E vamos adiante, né? Que Deus abençoe todo o seu trabalho, viu? Vá adiante, obrigado. né? Levando aí a palavra de Deus através da sua alegria, da sua família e de tantas outras coisas boas que você faz. Que Deus abençoe sempre cada vez mais, viu? Obrigado. Eu queria até agradecer aqui a TO Sistemas Eclesiais, que nos acolheu aqui no seu stand na Assembleia, não é? Tem até um totem do lado aqui do bispo, que é impressionante, né? Você clica, já tem oferta.
doação para cura. Tem doação, olha, doação É para mesmo? cura, que coisa chique, né? E aí você pode deixar esse totem na paróquia lá, é uma coisa espetacular. E tem na maquininha, quermesse, já cria o sistema de quermesse. Olha, e agradecer muito, muito mesmo a acolhida da Teos, que lança também aqui Portal da Transparência para dioceses, para paróquias. Olha, coisa sensacional, né? A Teos tem aí um trabalho sensacional que eles realizam. Vamos para a bênção final? Vamos, com todo prazer. Vamos Isso, lá, isso. que maravilha, Pedindo que que bom. Deus abençoe a você com o seu trabalho, Muito sua obrigado. esposa, suas filhas, sua sogra também. Minha sogra, um abraço para ela. Isso, né? Quando fomos em Fortaleza, quem sabe a gente se encontra, se eu conhecer minha esposa, as minhas filhas, com muita alegria. Eu vou ligar e dizer, onde é que Dom Gregório vai estar celebrando hoje? Nós vamos correndo lá atrás dele lá para pedir a benção. Com muita alegria, né? E para todos aqueles que nos acompanharam nesse momento assim tão bonito, nesse bate-papo tão gostoso que nós tivemos no dia de hoje. Então, vamos pedir realmente que Deus venha sobre nós e sobre todos aqueles que fazem parte, né, desse canal e da vida, né, da igreja de um modo especial. E também para o nosso Brasil, para que a gente consiga chegar a essa paz, pedindo de um modo especial também a paz ao redor do mundo, porque precisamos de paz, de muita paz, e só Jesus realmente pode tocar no coração humano, e se a pessoa se deixar tocar, vai receber a paz que dele vem. Ele é a paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A você que esteve conosco, muito agradecido. Terminando aqui, se você pegou pela metade, já está pronto aqui no YouTube, tudo para você. A partir de amanhã, você pode encontrar esse episódio Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, o que mais? Todo buraco por aí tem, né? No streaming. E também os cortes você encontra no Instagram, no Kawaii, no TikTok. Você encontra um pouco da nossa conversa aqui com Dom Gregório Paixão, arcebispo metropolitano, que chama, né? De Fortaleza. Muito chique, né? Obrigado. Até mais. Muito obrigado a você que esteve conosco. Até o próximo Santo Flow.